Olá! Muito boa noite. Vamos chegando, vamos chegando. Cheguem todos. Mais uma live, mais uma noite de conteúdo, de aprendizado. Já vou pegar meu fone aqui pro meu áudio ficar bom. Hoje eu vou trazer aqui a Denise, uma consultora de imagem, pra gente conversar sobre imagem, propósito, personalidade, características. Assim que a Denise entrar, já chamo ela aqui pra gente começar a falar sobre isso, né? A gente tem ouvido falar muito sobre moda evangélica e eu acho isso tão esquisito porque não faz sentido pra mim uma moda evangélica. Oi, tia! Olha minha tia Cristina, lindeza, saudade. Dá beijo de tutuneca nos meninos. Eu acho muito estranha essa questão da moda evangélica, porque parece que anula a mulher completamente, né? Então eu trouxe a D, vou trazer a D pra gente conversar sobre isso. Deixa eu ver se ela já tá aqui. Olá, Oi, querida! Tudo bem com você? tudo jóia? Que bom te Oi, ver. Seja muito bem-vinda aqui. obrigada. Eu fiquei muito feliz de te encontrar. E eu não lembro quando foi, mas foi numa circunstância em que a gente estava discutindo justamente esse tema, né? Das questões de adequação, inadequação, veste, enfim, como as nossas roupas falam ao nosso respeito e deixam uma impressão no outro, né? E eu achei Sim, esse tema muito interessante. Aí eu fui fuçar o seu Instagram e vi que você tem todo um trabalho com relação a isso. Então eu queria que você primeiro se apresentasse, porque essa live depois vai para o Spotify. Então quem não está te vendo para poder saber quem você é, se apresenta, apresenta o teu trabalho para a gente começar a conversar. Fica à vontade, você é bem-vinda aqui. obrigada. Primeiro eu quero agradecer pelo convite. Sim, eu lembro que eu comentei alguns posts seus, quando você falou sobre imagem, e eu compartilhei esse quando você falou sobre adequação e inadequação, porque realmente é algo que precisa ser falado em nosso meio, né? E eu sou a Denise Ribeiro. Eu, desde pequenininha, sempre fui inclinada à criatividade, a trabalhar com as costuras da minha avó. Tenho influência da minha avó, né? Ela sempre estava ali costurando, trazendo essas questões assim da moda, né, pra gente. E fiz fonoaudiologia, cursei fonoaudiologia, mas sempre, né, com essa coisa aí para imagem, para aparência. Sempre gostei de ajudar as mulheres da minha família, sempre ali estava pintando o cabelo delas ou ajudando a escolher o look. Aí um belo dia, uma simples pergunta, né, que uma ex-pastora me fez, né, nem, não sei se existe ex-pastora, né? Uma Hum. pastora olhou para mim e falou bem assim: o que que você já faz que você ajuda as pessoas? O que que vem na sua mente quando eu te pergunto assim, o que que você faz que você se sente tão útil, que você acredita que ajuda tanto as pessoas ao seu redor e que você nem cobra por isso, ou você faria de graça, você faz com tanto prazer, com tanto amor, que você não pensa, né, num retorno financeiro a princípio. E aí eu fui lembrar, e aí eu fui lembrando assim dessa minha trajetória, nossa, desde pequenininha, que eu gosto muito, eu sou muito inclinada para harmonia de cores, para olhar para as coisas e deixar os ambientes mais bonitos, mais agradáveis, né? As pessoas, então tudo
sempre foi norteando para esse caminho. E aí foi que a ficha caiu. E aí eu fui fazer um curso de consultoria de imagem para validar tudo isso, né? E eu vou ser breve nessa apresentação. E eu lembro que eu me perguntava assim, meu Deus, mas não é só isso. Não é só isso. Eu não quero só falar de moda. Eu não quero ensinar as mulheres a combinar cores apenas, né? E a coisa foi se enveredando, se aprofundando. Um curso puxa o outro, e aí uma pessoa que você conhece, e aquele caminho ele vai se clareando, né? E é isso que eu acredito em relação a chamado, a propósito. Muitas vezes a gente não sabe o que que é direito, né? O fim. Mas um versículo que eu amo é aquele que a vereda dos justos é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. E esse chamado, ele é diário. O que que eu preciso fazer hoje? Né? Então, eu sempre estou me perguntando o que o Senhor tem para mim hoje. E vou dando esses passos até ser dia perfeito. E eu me Sim. sinto muito realizada fazendo isso, ajudando mulheres a extrair o melhor de si e colocar isso aí como na aparência em forma de expressão, de comunicação. E não só de pertencimento, não só de modinha, ou de parecer mais bonita, de parecer alguma coisa. E sim, sempre levando em consideração essa identidade, né? Essa personalidade de cada uma. Sim. Odê, eu costumo sempre perguntar para quem eu trago aqui em função da sua profissão, em que o teu trabalho glorifica a Deus? Porque eu acho que essa pergunta, ela vai no cerne do que você faz. Então, hoje, quando você olha para o trabalho que você faz, em que o teu trabalho glorifica a Deus? O que você traz à tona nas pessoas que você toca? Porque nós carregamos Cristo conosco, né? Nós somos Sim. habitadas por Ele, nós carregamos a imagem dele e isso reflete no outro. Então, o seu trabalho faz que glorifica a Deus? Olha, é uma pergunta que não dá para responder de forma objetiva, né? Fica à Cada vontade, vez nós que temos eu me tempo. deparo, cada vez que eu me deparo com uma história diferente, né? Com uma mulher que está ali na minha frente, que traz, querendo ou não, ela traz suas dores, traz suas marcas, suas mágoas, suas histórias. Sim. E, e muitas vezes esse atendimento ele é subjetivo, né? Então, dependendo da forma como a pessoa acredita, né? Uns falam, ai meu Deus, foi algo do além que ela falou e que desencadeou tal coisa, mas a gente sabe que não é do além. A gente sabe o porquê, né? Que aquela frase veio, aquela palavra veio ali, e a pessoa ela consegue ser tocada além da imagem, da aparência. Então já aconteceram vários fatos assim da pessoa trazer situações até de abuso, né? Situações do passado e que assim a consultoria de imagem não é uma terapia, mas ela funciona muitas vezes como uma ação terapêutica, né? Ela tem essa ação. E além disso, quando a gente tem o Senhor presente ali conosco, é mais do que uma terapia, é mais do que uma ação terapêutica, né? Eu presenciei muitos momentos assim de cura, né? De pessoas que precisavam passar por aquilo e principalmente se conhecer. Quando a gente olha para dentro, a gente olha para quem nos criou e conduzir esse processo, que é um processo assim que não tem fim, porque só o Senhor nos conhece totalmente, só aquele que nos criou. A gente consegue um pouco, né? Eu me sinto como se eu fosse assim, um átomo, uma partezinha bem pequenininha de ativação dessa identidade. Mas não é, não dá. É como a luz da aurora mesmo, né? É de pouquinho em pouquinho. E eu sinto que quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente resgata essa identidade, né? Para que fomos criados? Muita gente fala assim, você pode ser o que quiser. Eu sempre falo nos meus atendimentos, nos meus conteúdos, eu sempre falo,
Você pode ser e deve ser aquilo que você foi criada para ser. E eu acredito que esse trabalho que eu desenvolvo de consultoria de imagem, ele leva a reflexões, a entendimento a respeito do que você foi criado para ser. Sim. Nós somos muito individuais, assim, né? Únicos. Cada um tem um tipo, um biotipo, um jeito, uma forma. Sim, E aí eu começo a pensar nas coisas que se propagam com relação à imagem. E tem dois assuntos que são bastante polêmicos e que eu queria que a gente conversasse. Eu posso ser franca contigo, né? Não tem sim. mimimi, não, né, Denise? Tá. Não, tem não. Quando eu falei que eu traria você aqui, falei nos stories e tudo, quando eu falei isso, uma das coisas que mais apareceu pra mim é: eu sou gorda. Eu sofro preconceito quanto a isso, eu não sou aceita por causa disso. E assim, confesso que uma das coisas que me chamou a atenção em você é porque você é uma mulher gorda que entende o seu corpo com naturalidade. E a sua postura diante do seu peso faz com que as pessoas te olhem com naturalidade, o que não é comum. Você deve saber disso mais do que eu. Existe sim um preconceito contra o gordo. Por quê? Porque o gordo é o relaxado, o gordo é o preguiçoso, o gordo é o pecador, porque associa direto a gula e gordura Guloso. nem sempre tem a ver. Eu acho que talvez 50% da pessoa gorda é glutona. Talvez nem isso, né? Tem a ver mais com biotipo do que com o tanto que você come. E aí eu queria que você explanasse um pouco isso, porque eu vejo que é uma angústia feminina o ser gordo, porque a gente tá numa sociedade que abomina a gordura. Mas a gente também, a gente esquece de onde a gente veio, porque há pouquíssimo tempo atrás na história da humanidade, os corpos gostosos, bonitos, desejados, eram os corpos gordos, que representavam riqueza, fartura, beleza, né? Então a gente perde essa noção de linha do tempo, em que as belezas vão mudando, se transformando. Até pouco tempo atrás, a beleza era a beleza anoréxica. Sim. E agora a gente está voltando a falar sobre corpos comuns, que são todos, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Essa é a maior prova de que não existe um padrão de beleza, né? O padrão de beleza ele não é universal. Porque aqui a gente, de forma geral, admira um tipo de beleza. Se você for lá numa tribo indígena, lá no, sei lá onde, você vai ver que tem uma outro, eu esqueci o nome, mas tem uma tribo que eles admiram mulheres com seios caídos. Quanto mais caído o seio da mulher for, mais linda ela é naquela tribo, na Nova Zelândia. Esqueci o nome da tribo. Então, assim, isso é uma prova de que não existe uma beleza universal, né? A beleza, ela está relacionada à cultura, a toda essa questão social, essa pressão que existe. A gente sabe que nem só a mulher gorda sofre, né? A mulher, no geral, ela sofre. O homem também sofre essa pressão que a gente chama de pressão estética, né? Ela é real. Não dá para você fechar os olhos e achar que é uma pauta inventada, sabe? Existe. A gente precisa separar as coisas, né? Porque eu tô vendo muito, assim, as pessoas misturando. Ah, muita gente chega no meu perfil e fala assim, ah, você é militante, ah, você é de esquerda, ah, você é isso. Porque eu estou sendo eu mesma. Porque eu estou vivendo a minha vida sem me esconder, né? Porque, como você falou, muitas mulheres, principalmente gordas, elas se escondem. Não, e até Porque pouco tempo atrás, você falar a palavra gordo era, meu Deus, ela tá ofendendo quem? é um Como xingamento, assim? né? Exatamente. Exatamente. Muitas mulheres ainda se ofendem, né? Quando fala que são gordas, é como se fosse assim. E tem muitas piadinhas, memes, né, a respeito, e acaba que tudo isso vai construindo
essa certeza dessas verdades na nossa mente. E uma coisa é você cuidar da sua saúde. Uma coisa é você realmente se preocupar em ter uma alimentação equilibrada, em você fazer exercício físico, praticar. Tudo isso é importante, a gente precisa, porque é saúde, é saudável, né? Quanto mais você se movimenta, quanto mais equilibrado for a sua alimentação, melhor você consegue desenvolver algumas ações. Agora, nem sempre a mulher que come equilibrado e faz exercício vai ser a mulher mais magra, né? Uma amiga minha estava até me contando uma história esses dias. Ela estava num grupinho, tinham várias mulheres e elas malham juntas, elas acordam juntas, elas fazem as mesmas atividades, só que uma é mais cheia, realmente ela é grande. Ela tem uma estrutura grande, óssea também, sabe? Ela é toda grande. E ela tem mais seios, ela é gorda. E a outra, ela é mais mionzinha. Ela tem uma estrutura mais, né? E aí elas brincando entre si, e uma falou assim: ah, porque fulana de tal é fitness. Aí ela olhou assim e falou assim: ué, mas qual a diferença dela pra mim? Eu faço exercício com ela todos os dias. Eu como equilibrado, né? Ela ainda falou assim: eu como porcaria, entre aspas, mas de vez em quando. Eu como muita salada, eu como muita fruta, eu me preocupo com a minha alimentação. Por que que só ela é fitness? Então a gente confunde muito assim, estilo de vida com a aparência física, né? Sim, Isso é sim, complicado. sim. E eu vou falar uma coisa pra você. Vai fazer 7 anos agora que eu moro aqui no Paraná. Eu sou carioca. E lá no Rio, eu pesava 50 quilos. Uma mulher de 1,70 m. Então eu era muito magra. E aí eu vim pra cá, aqui eu encontrei paz, tempo, comida gostosa e sossego. Eu engordei 30 quilos em 5 anos, porque já faz 2 que eu peso 80. Eu me acho muito mais gostosa, meu marido me acha muito mais gostosa e eu estou acima do meu peso normal. Eu tô pançudinha, a meu quadril alargou, eu troquei todo o meu guarda-roupa, porque nada me cabia mais. E eu estou ótima. A minha saúde está boa, minha qualidade de vida está boa. Entende? Então, a gente parou de se preocupar com o que nós queremos, com o que nós sentimos e com o que nós somos, porque a gente fica se baseando no que o outro quer, no que o outro sente, no que o outro é. E isso é muito Sim, triste. Aí você fala de processo terapêutico, né? Como todo encontro de relações é um processo terapêutico. Eu ontem fui fazer fisioterapia pela primeira vez na minha vida, porque minha coluna tá estragada, porque eu fico sentada aqui onde você tá vendo 14 horas por dia, então eu estraguei minha coluna, fui fazer fisioterapia. E ela fez uma técnica de RPG que trabalha respiração, consciência corporal e tal. Menina, terminou a terapia, eu comecei a chorar. Porque eu prestei atenção no meu próprio corpo. Porque eu prestei atenção nas minhas dores. Porque eu prestei atenção no quão desleixada eu estava sendo comigo para chegar nesse lugar de sofrimento. sim, Então eu fico pensando que o teu trabalho não é só um processo terapêutico porque me coloca em contato com quem eu sou, mas porque me toca em lugares que eu botei para dormir para não ter que encarar, não quer olhar. É não verdade. é? E eu acho isso belo. Eu acho isso Tem, belíssimo. tem uma etapa, né? Assim, eu nunca faço o processo igualzinho para todo mundo, como você mesmo falou no início, né? É muito individual. E em alguns momentos eu peço, tem um exercício que eu peço para a pessoa se olhar no espelho. Parece simples, né? Se olhar no espelho. De preferência, assim, ou de lingerie, ou pelada, mas assim, se olhar, se conhecer. Olha, tem muitas mulheres que não conseguem. Elas não conseguem.
Vou falar uma E coisa pra você olhar. que eu não tenho nem espelho em casa. Não porque eu não goste de me olhar, mas é porque eu não tenho esse hábito. E a gente está deixando essa autoavaliação, essa autoapreciação, porque assim, nós somos templo do Espírito Santo, certo? Certo, nós somos. Só que se você olhar a descrição do templo, a gente vai lá para o Antigo Testamento, quando Deus deu ordenanças a respeito do templo. Ele é milimétrico, detalhado, ele escolhe a cor, a textura, o tamanho, o jeito, o lado, tudo. Para quê? Para que ele seja adorado do jeito que ele quer, mas para que nós também tenhamos o que contemplar no templo dele. Quando esse templo deixa de ser externo e passa a ser interno, de repente a gente para com a contemplação. Sim, A gente para de perceber o lugar que Deus habita. E essa ausência de contemplação faz com que a gente perca a essência de Deus. Eu tenho essa impressão. A gente perde a essência de Deus, que está em nós. O sim. reflexo de Cristo está em nós. E a gente precisa voltar a se olhar. A gente precisa voltar a se admirar. Não estou falando de idolatria. Estou falando de respeito próprio. Porque daí, quando a gente leva um soco na cara de um homem e a gente vê o roxo, a gente se impressiona, se indigna, se incomoda, Sim. né? Como que é esse processo de autorrespeito e autovalorização no teu trabalho? Quando você se encara, né, até as marcas, como você falou aí de o roxo, né, que a gente recebe. Então, todas as marcas que a gente carrega no corpo nos faz lembrar de um momento. E toda mudança corporal nos traz uma emoção diferente. Você contou aí, não, você engordou, você teve que trocar o guarda-roupa de repente. Aquilo ali te causou uma emoção, né? Às vezes um senso de inadequação, porque a roupa não está servindo. E aí, até a gente se reacomodar ali, né, com essas mudanças, tem um processo. Então, assim, o envelhecer é natural. Não existe essa mulher que não vai ficar mais flácida. A gente, tem uma professora minha que fala assim, a gente derrete, a gente não envelhece, a gente começa a derreter, né? O rostinho começa a derreter ali. Então a gente tem um processo natural que acontece. Para cada um vem diferente, né? Para cada um vem diferente. Tem uma mulher que de repente não vai ter essa alteração que a outra tem, né? Mas para cada uma vai ter uma alteração. E se entender no meio desse processo como alguém que realizou na vida, porque, por exemplo, quando eu olho para minha barriguinha caída, para as minhas estrias, eu lembro, eu fui lá e pari 2 meninas. Eu realizei. Muitas vezes a gente não realiza, a gente não sai do lugar para continuar intacta. Quantas vezes mulheres ficam dentro de casa? Eu vou falar uma coisa bem banal. Ficam em casa porque tá chovendo para não estragar a chapinha. Então, se você para pensar assim, né, a gente vai só aprofundando. Muitas mulheres não querem ter filhos para não estragar o corpo. Muitas mulheres não querem fazer tal coisa porque vai suar, vai derreter a maquiagem. Então, assim, a gente não pode. Nós não somos bonequinhas plastificadas. Nós E nem precisamos, como você, precisamos ser. Nós não nem precisamos precisamos ser. ter. O que a gente faz, a nossa ação, né, o que a gente realiza no mundo, como a gente serve, né, o serviço e a adoração andam juntas. É muito mais importante do que como a gente aparenta ser. Porque muitas vezes é só aparência. É só aparência, né? Sim. Não é E de você sabe, verdade. eu entrei numa pira um tempo que eu engordei demais, né? De uma hora para outra, porque 30 quilos em 5 anos é muito rápido, né? É muito quilo. E aí o meu seio começou a crescer e começou a ter aquela queda normal de seios fartos. Só que aquilo começou a me incomodar.
Falei, não, meu Deus do céu, como é que... Eu não posso, meu marido não pode ver isso aqui caído. Eu comecei a pensar em prótese de silicone para erguer o meu seio. Até que eu tive a brilhante ideia de perguntar ao meu marido o que ele achava, já que ele era o alvo da minha insatisfação. E ele falou assim, a quedinha do seio é a coisa mais linda do seio da mulher. Ele diz que faz um saquinho embaixo, assim, ó. E ele fala, é a coisa mais linda do seio da mulher. Aí, pra me elevar, pra me agradar, não sei, ele começou a falar, as mulheres de silicone, ele começou a falar, olha esse peito, uma bola, não tem quedinha, não tem movimento, não tem nada. Imagina botar a mão nessas bolas, não deve ter a menor graça. A gente não pergunta pro nosso esposo o que ele acha. A gente tá sempre olhando pra fora, né? Tá sempre lá fora, é a grama do outro. Aí a gente entra num outro assunto. Porque nós somos crente, né? Nós somos crente. E nós sabemos que a palavra de Deus nos pede para nos vestir com decência e modéstia. Só que tem gente que entende decência e modéstia como padronização de vestimenta. É aquela saia que vai até as canelas, é o cabelo que vai até abaixo da bunda, é o padrão que não é a boneca da sociedade, mas é a boneca crente. gosta. A boneca gosta. E assim, começou a existir a tal da moda evangélica, que me irrita. Não sei você vai falar o que você pensa, mas assim, a moda evangélica me irrita. Porque eu sou evangélica e eu não suporto a moda evangélica. Eu não vou usar saia jeans até abaixo do joelho. Eu não vou usar blusa de babado. Eu não vou usar o que eu não gosto. E isso não me torna menos evangélica. Sim. Isso não me faz menos crente. E eu queria que você falasse a respeito disso. Porque assim, nós inventamos um tipo feminino de crente. Pra que a gente faz isso? Eu não entendo. Me fala, me responda. Olha só. Quando a gente estuda, né, para poder criar um projeto de imagem para uma cliente, a gente trabalha muito assim dentro dos signos os elementos visuais, o que significa, né, a semiótica. Então tem todo um estudo por trás, e aí tem aquela classificação dos 7 estilos universais, então a gente junta tudo isso, todo esse conhecimento para atender aquela cliente. Então, assim, se a cliente é cristã, se a cliente ou pertencente a qualquer religião e que tem alguns princípios que são fortes, que ela acredita, que ela quer seguir, o que a gente precisa fazer, né? Como você disse, a mulher que ela acredita, que ela crê na Bíblia, que ela tem a Bíblia como regra de fé e prática, como dizia a minha avó, né? A Bíblia é regra de fé e prática, nunca esqueci. A gente sabe que a roupa, ela tá transmitindo uma mensagem, né? E se eu quero trazer ali os princípios cristãos, né? Eu vou trazer uma roupa com decência. Com decência, beleza. Uma vez, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Quando eu era adolescente, eu estava na igreja, eu cresci, né, num lar evangélico. Eu era batista, bem tradicional. E na adolescência eu sempre gostei de moda. Então, uma vez eu fui pro culto com um vestido verde, uma bolsa pink cheia de espelhinhos assim grudados nela, cheia de bordados, assim, aquela bolsa que você chegou, chamou a atenção. E uma sandália lilás. Desse jeito. A pessoa foi pro culto. E meu filho, eu já ia chegar orando na tua cabeça. Eu já ia botar. Tá repreendido, espírito da breguice. Você tava bonitinha, Dê? Me fala. Não é possível. Tem foto, não? Não tem foto. Não tem foto. Na época não tinha celular, assim, né? Ixi, já tô revelando a idade. Mas, assim, o vestido... Não, existe... a gente pode combinar até 3 ou 4 cores num look, dependendo do estilo da pessoa. Então, se a pessoa é mais criativa, ela consegue misturar cores e ficar bacana,
né? Claro. Mas, enfim, o importante que eu quero dizer é, o vestido, ele tinha uma gola aqui, ele era abaixo do joelho, era midi, entendeu? Então, o lilás e o pink, gente, ele é da mesma família, ele tá do ladinho do outro, entendeu? Então, não são cores que contrastam tanto. O verde, sim. Só que isso aí a gente pode fazer uma outra live para falar sobre combinação de cores. Tava legal. Intuitivamente, eu fiz essa combinação, né? Porque na época eu não entendia, não. Vestida da aliança, arco-íris, isso aí. E aí, no final da reunião, algumas pessoas pressionaram o pastor para fazer uma reunião com as jovens. E era assim, eu morava fora, toda vez que eu chegava, eu trazia uma mala de roupas novas, e as meninas da igreja iam lá em casa e pegavam emprestado, e era aquela coisa assim, tipo influência, sabe? Então todo mundo sabia a influência da Denise. A gente morava no interior, e aí eu estudava fora, então aquela coisa de interior, né? A Denise chegou, as meninas da igreja ficam tudo coloridas. Aí fizeram uma reunião para falar da nossa roupa. Só que o princípio era a decência. Ninguém tava com decotão, ninguém tava com fendas muito, muito grandes, né? Mas eu estava colorida, porque a minha personalidade sempre foi essa, né? Então, quando você fala em padronização, as pessoas elas esquecem do principal, que é o A quê? sua identidade. A minha identidade. Então eu posso usar uma roupa comprida, só que mais larguinha, porque eu não estou preocupada em mostrar o meu corpo. Eu estou preocupada em ser estilosa e não que as pessoas olhem para mim e falem, nossa, que gostosa. E não estou dizendo que tem nada de errado com outras mulheres que têm um estilo mais ou romântico ou sensual mesmo, que realmente o objetivo principal é atrair o olhar dos homens, tá? E você pode ser sensual e decente. Como eu postei nos stories, não sei se você viu. A moda evangélica, ela é muito sensual. A moda Ela estereotipada. é. Ela é mesmo, muito. Dá pra ver todas as curvas. Era melhor que tivesse uma fenda, porque era mais honesto. Sim. E na hora lá, eu lembro que nessa época a gente não podia ir de calça jeans pra igreja. A gente não podia ir de calça. Então, às vezes, a menina que tava com a calça jeans e uma camiseta lá e um tênis, ela tava mais de boa do que uma mulher com um vestido super justo lá no pé, o cabelo grande, o cabelo longo, ele carrega a sensualidade, né? Todas essas características que exaltam a mulher em si, né? O feminino, são sensuais. Um batom Sim. vermelho é sensual, o couro, uma Hoje eu vim renda. sensualizando pra você, Denise, porque como é a primeira vez que a gente conversa, eu falei, eu preciso seduzir Denise pra ela voltar mais. Então, mas o que vai mostrar não é um elemento, entende? Então, eu tô de batom vermelho e você também. Mas tem todo um conjunto aqui. Tem todo um conjunto, Sim. né? O batom vermelho não vai ficar do mesmo jeito que fica em mim, não vai ficar em você. Você tá de blusinha, t-shirt, de malha. Então, quando eu misturo, quando eu mesclo alguns elementos, eu vou trazendo o meu estilo próprio. Então, como você perguntou, né? A moda evangélica foi, na verdade, criar um nicho mercadológico de olho Claro, nesse grupo lógico, para ganhar dinheiro. lógico. Olha, aquelas saias, tem umas saias. Dá beijo aí. Tchau, pra quem quer que seja aí. Existem umas saias que são vendidas nesse mercado aí, que são aquelas saias de um tecido que você consegue ver a cor da calcinha que está por baixo. Só porque ela passa dos joelhos e tem um babadinho, a pessoa acha que está segura, mas eu jamais usaria um negócio daquele. Jamais eu usaria um negócio daquele. Com a blusa apertada, que não tem decote, mas tem telinha de poá. Telinha. Esse povo é muito doido. Esse povo é muito doido. Eu não entendo como é que cai-se nessa, mas é o que você falou. Não é não é atender às necessidades de uma mulher, é convencê-la a gastar o dinheiro dela num nicho de mercado que dá dinheiro, porque o crente,
Ele não vai para lugar nenhum, ele só come e compra roupa. E vai pro culto de roupa nova. Exatamente. Então é um nicho mercadológico, exatamente o que você falou. E eu acho isso triste, constrangedor. Sim. Dentro dessa moda evangélica tem esses dois pontos, né? Tem tanto essa padronização, como se fosse um uniforme, como se vestisse uma forminha de bolo ali. E a gente sabe que isso é doutrina humana, né? Porque a única coisa que a Bíblia nos diz, nos pede é para agir, principalmente para agir com decência. Então, se a roupa expressa quem eu sou, claro que a roupa vai refletir o que você está pensando, as suas intenções, mesmo que inconscientemente. E o inconsciente, ele fala muito mais forte do que o consciente. A Sim, com gente certeza. projeta. Quando eu escolho a cor da minha roupa, a cor da decoração da minha casa, eu estou projetando quem eu sou, né? Dentro da psicologia, a gente sempre estuda dessa forma. Então, se eu escolho uma roupa que está mostrando o meu corpo, se eu faço tanta questão disso, é melhor que assuma, né? Melhor que Sim. assuma. A gente tem entrado num lugar muito estranho para mim, que é o lugar da negação do feminino. Então, assim, se tem uma coisa linda que Deus criou nesse mundo, são as nossas curvas. Nós somos Sim, deliciosas, redondinhas, lindas. O corpo feminino é incrivelmente lindo. E a gente não quer aceitar mais isso. Que nós verdade. somos sensuais. A gente já nasce curvilínea. A gente se desenvolve sensual. A quedinha do seio que a gente estava falando é sensual. Mas a É gente assim, está negando isso. A gente não quer aceitar que é. Mas a gente o quer se jogar vestir do do jeito que cabelo, quer. né? Quando você mexe no cabelo, os nossos gestos, a nossa voz mais aveludada, a gente tem essas características. E a mulher que ela tem mulheres que são naturalmente sensuais. Essas mulheres, e eu tô falando sensualidade não da forma pejorativa, dentro Sim, do conceito mesmo, dentro da consultoria de imagem, quando a gente classifica os estilos, tem a mulher que ela é mais sensual, é mais aflorado. E que mesmo ela usando o vestidão, ela vai ficar, porque tá muito ligada à personalidade, né? E aquilo que eu falei, tem a mulher que ela tem o feminino mais aflorado. Tem a mulher que ela quer conforto. Ela vai ter também suas pitadas ali de feminilidade. Ah, você tá aí, Cris. Às vésperas de 60, meu corpo voltou bem ao formato da primeira infância. A Cris é carioca também. Sou conterrânea belezinha. aí. Então, tem mulher que vai preferir conforto, né? Ela vai ter sua pitada de sensualidade, mas ela é confortável. Ela gosta do jeans e camiseta. Ih, eu toda. Inclusive Mas estou de sempre jeans e vai ter algo, camiseta. sempre vai ter algo ali, né? O jeito que ela amarra, prende o cabelo, o batom vermelho, né? Como E ela aí olha. você falou algo interessante, porque ao mesmo tempo que a gente quer padronizar, e ainda existem algumas igrejas que, como alguém falou aí, se eu chegar de batom vermelho na igreja, eles vão Escandalizo. fazer culto de libertação. É. Então, ainda hoje, as pessoas estão preocupadas com estereótipos, né? Com tatuagem, com a cor do teu esmalte, a cor do teu batom, sendo que E Jesus pouco preocupadas estão com seu caráter. tem Esse é caráter. meu problema com a questão da vestimenta. Eu não entendo como uma igreja pode se preocupar muito mais com a forma como você se veste do que com a forma como você vive. Sim, Porque o seu caráter precisa ser transformado. E isso vai levar você a mudar a sua roupa. Por exemplo, eu era muito sensual e muito sexy. Eu usava roupas muito curtas. Não porque eu quisesse chamar atenção, mas porque eu tinha certeza de que o problema era meu. O corpo é meu, eu faço o que eu quero dele. Não interessa você ver o. Não interessa o que você vê. Interessa o que eu vivo. Então eu era do tipo que usava shortinho com 2 dedos de polpa de bunda de fora. Porque eu era muito magra. Então não ficava vulgar, ficava sexy.
E eu nunca me incomodei. Lógico que assim que me converti, a minha roupa não mudou. É o entendimento de quem Cristo é que muda a forma como eu me comporto. É o É um processo, entendimento, né? claro, é o entendimento de que eu gerar pecado no outro, incitar o outro a pecar, também é responsabilidade minha. Então eu começo a mudar minha roupa, porque eu também entendo que eu sou mulher bonita, curvada, sabe? Seja gorda, seja magra, não interessa, você é gostosa, você foi feita para ser atrativa para Sim. o seu marido, certo? E a gente não pode rejeitar isso. E quando a gente se veste, a gente tem que ter isso em mente, de que nós vamos, olha, o homem, ele é totalmente visual. Diferente de nós, que precisa dar uma cantadinha, precisa dar uma, né, tratar com um jeitinho. O homem não, o homem ele é visual, ele quer ver. Então a gente precisa se preocupar com a forma como a gente se mostra. Uhum. E a roupa é tão interessante porque assim, a gente vai fazer uma entrevista de emprego, a gente se veste de um jeito. A gente vai para a igreja, a gente se veste de outro jeito. A gente vai para o shopping, a gente se veste de um outro jeito. Sim, isso é interessante falar também. Ó, eu conheço pessoas que têm um guarda-roupa para a cidade do interior e outro quando ela viaja para a praia. E olha só, a gente tem as personas. Claro que a gente não vai ser a gente mesma na íntegra o tempo todo. Eu tô aqui Uhum. falando com você, eu não posso estar aqui como se eu estivesse fazendo uma chamada de vídeo com as minhas primas, né? Que a gente faz às vezes com a amiga mais íntima, falar bobagem. Ou então eu vou numa entrevista de emprego, eu não vou vestida como eu vou na praia ou num casamento. Mas, em termos de personalidade, de identidade, a gente sempre tenta trazer esses elementos para que a pessoa ela continue sendo ela mesma, traga a personalidade dela e não monte uma fantasia. Ah, hoje eu vou fantasiada de advogada, porque vamos supor, alguém que seja advogado. Ah, eu vou fantasiada de advogada. Só que aí a pessoa te encontra no mercado e você está totalmente diferente da pessoa que ele encontra ali no consultório, né, no escritório. O que acontece? Dentro da consultoria, qual é o meu trabalho? Eu preciso trazer elementos dela em momentos descontraídos para o trabalho dela, elementos, né? Não é que ela vai lá de chinelo atender. Mas, por exemplo, se tem alguém que é super despojado, super casual, e aí quando ela vai se montar, se vestir de advogada, ela coloca uma roupa que não tem nada a ver com a personalidade dela, fica esse ruído na imagem. Eu não entendo quem a Viviane é. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, né? De que adianta? Na igreja usar só saião, mas a primeira oportunidade que eu tenho eu vou usar um shortinho curto. Mas qual a marca que eu tô deixando para as pessoas? Peraí, ela é assim ou ela é assado? Também vejo muita gente assim, tá na igreja, a roupa muda totalmente. Fica aquela roupa assim, super tampada. Desculpa que eu não posso nem dizer isso, mas tipo assim, até brega. Não tem nada a ver com a pessoa. Aí a pessoa sai da igreja no sentido assim, parei de frequentar, parei de congregar. Como a gente fala, tô desviado. Aí a pessoa vira piriguete. Fica dois extremos muito, assim, dois polos, né, muito diferentes. Na verdade, a gente tem a persona real e a fictícia. Você só tem que descobrir qual das duas você realmente é. Exato. É uma quebra na personalidade. Isso tem a ver com. Isso tem a ver com expectativa de mostra ou isso tem a ver com caráter que ainda não está bem definido, Dê? O que tu acha? Eu chuto no caráter. Eu acredito que quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente fortalece, né, esse caráter, menos a gente se Busca desestrutura impressionar. com o que tem fora, né? Menos você precisa performar.
qual você mais alimenta se fortalece. Tem isso também. Então, assim, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Quem é você, independente do lugar onde você está agora? Sim. Odê, uma coisa assim que eu percebo que eu passei por esse processo de você sair da tua infantilização e ir para a sua idade adulta. Eu vejo que muitas mulheres não rompem esse momento, né, esse lugar de sair da infância. E eu não estou falando de usar blusa de ursinhos carinhosos, blusa de Mickey. Não, não é isso, porque você pode usar uma blusa assim e ficar lindíssima. Mas é Sim, você sair do teu estado infantil e ir para o teu estado mulher. Existem algumas que não conseguem fazer essa transição, que tem muita dificuldade. Você já encontrou pessoas assim? A que se atribui isso? Por exemplo, se tiver alguém vendo agora e ouvindo e se questionando, porque eu tenho certeza que a gente, depois dessa live, vai começar a olhar para baixo, assim, ver como a gente está se vestindo. Se essa pessoa se encontra nesse lugar, como fazer essa transição? Como mudar esse patamar? sim. Eu nunca peguei ninguém assim, nunca atendi. Mas existe, né? Já vi casos assim. E dependendo do nível, né, que essa pessoa se sente presa ali numa fase, porque assim tem muito que precisa de terapia mesmo, sabe? Tem muita mulher que ela precisa de terapia, às vezes ela ficou presa em uma fase ali da vida, ela acha que ela precisa reviver aquilo, ela precisa voltar, ficar ali naquele passado, porque aquele momento foi o melhor momento da vida dela. Olha, Sim. tem mulheres que, por exemplo, a gente sempre tem uma fase que a gente se sentiu na melhor fase. Se eu te perguntar, você vai lembrar aí a fase onde você se sentia mais bonita, Eu né? estou nela, Dê, eu estou nela. E ótimo, perfeito. Mas muitas mulheres, elas estão nessa fase lá atrás, né? Na adolescência, na juventude, se for uma mulher que já está aí mais velha. Velha. Uhum. E aí ela acha que ela precisa se vestir daquela forma ou reviver aquele momento ali para poder se sentir bem com ela mesma. E, na verdade, não era só a aparência. Não é sobre a aparência ali. Ela acha. Era como ela se sentia. Eram as emoções que ela estava vivendo naquele momento que ela quer reviver. Mas não volta, né? Como dizia a música aí acho que do Lulu Santos, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Sim. Às vezes você volta Não, ali e e, quer e reviver um você não para, e você não para de atravessar fases. Você não vive o que você tinha que viver agora. Você está sempre presa ou lá atrás ou lá na frente, porque eu também vejo meninas, crianças, querendo se vestir como adultas, pular uma etapa da vida que é importantíssima, que é a fase do crescimento ali devagar, né? Então, a gente vê muito isso, mulheres que não entenderam em que fase estão, que não sabem muito bem em que fase estão e acabam buscando na roupa, olha como a roupa é importante, esse processo de transição ou de afastamento da idade real, né? É, então, vai depender muito da história de vida de cada uma, né? Às vezes ela quer pertencer àquele grupo e aí ela se veste daquela forma somente para pertencer a um outro grupo. Existe o narcisismo também, tem mulheres que elas têm um narcisismo patológico e aí ela quer competir com a filha, ela quer estar ali no mesmo patamar que as meninas mais novas. Então, assim, tem várias situações. Em alguns casos, precisa mesmo, assim, de terapia mesmo. É. Odê, como que eu faço para ter atendimento contigo? Se eu quero me entender melhor, entender a forma como eu me visto e compreender essa, como fala, relação mente e aparência, né? E não aparência de rugas, mas. Nossa, olha, tá escutando? É o fumacê
passando aqui. Desculpa, hein? Pausa pra dengue. Então, como que eu faço assim? É só entrar no teu Instagram, te mandar um direct. Como que é o teu atendimento? Você atende online também? Eu tenho que ser de Brasília. Atendo online, sim, principalmente agora, né? Na pandemia, a gente atendeu mais online. A única coisa que eu não faço online é o teste de colorimetria, porque ele precisa ser, né, ao vivo, ali, a luz natural do dia e tal. Mas eu aprendi um outro método de definir cartelas de cores para cada uma, né? A gente chama de cartela da alma, que tem muito a ver com a personalidade. Então, esse tipo de cartela dá para atender online. Então, tem vários blocos da consultoria. Quem tiver interesse, entre em contato comigo, que eu vou explicar cada fase. Tem gente que nem precisa fazer toda a consultoria. Às vezes, a pessoa só precisa de um dos blocos. Então, assim, eu sempre pergunto antes, converso, a gente marca um bate-papo, assim, para entender o momento, a fase da pessoa, o que ela precisa no momento. E dá para fazer online, é só mandar um direct lá no Instagram. Perfeito. Agora, confissões da Vivi. O que eu sei a meu respeito a partir da minha roupa? Eu sei que eu sou uma pessoa extremamente preguiçosa para pensar no que vestir, por isso você vai sempre me ver de cinza, de verde escuro ou de cores absolutamente neutras, sempre de camiseta. Raramente você vai me ver fora disso daqui, porque eu verdadeiramente detesto ter que pensar no que vou vestir. Eu me sinto perdendo tempo de vida. E outra coisa a meu respeito que sei, toda vez que eu ponho um batom muito forte, eu não estou num dia bom. Então é muito importante a gente saber quem a gente é e prestar atenção no nosso comportamento, porque quem nos conhece verdadeiramente vai bater o olho e vai saber. E por que que o outro tem que saber de nós mais do que nós mesmos? Isso está errado. Então, se você está ouvindo isso nesse momento, procure a Denise. Porque ela vai te ajudar. Eu tive que descobrir a duras penas. Porque as pessoas começaram a perguntar assim: nossa, mas você só tem blusa cinza? E eu fiquei. Aí você vai lá no meu IGTV, se você olhar, 95% é blusa cinza. Eu falei: tá, eu sou preguiçosa pra combinar coisa. Preguiçosa? Eu sou. Será que é preguiçosa? Denise! Denise! Vai ganhar Não me tempo desfaz! com a Denise. Não me Pois desfaz! é, né, Cris? Será que é preguiça isso aí? Acho que não, hein? Você acha Tem que que é o averiguar. quê? Desleixo? Não, Desleixo? não, não. Tem que averiguar. Você sabe que o cinza é uma cor que ela tem muito uma mensagem assim de neutralidade. Tem um canal aí de comunicação. Mas eu não sou Então, neutra, Denise. A última coisa que eu sou é neutra. Última coisa que eu sou neutra. Talvez porque por eu não ser neutra, eu tento mostrar na minha roupa que talvez eu seja. a Cris está perguntando se você tem roupa demais. Ela deve ter roupa demais. Cris, Aí confunde na hora de escolher, você acaba pegando a mesma? então, Será? não, sabe por quê? Eu fiz um compromisso com Deus há um tempo atrás. Se eu compro ou ganho uma roupa nova, eu tenho que me desfazer de cinco. Olha Então, que eu legal. não tenho muita roupa, não. Mas a maioria lá. E assim, pensar que eu tenho que me vestir com colorido, eu já não quero mais me vestir. Então, sabe? Eu tenho um monte de vestido que eu não uso. Eu sou uma pessoa difícil, Denise. Nós temos que marcar uma consultoria. Temos que marcar uma consultoria. Muito Meu legal. bem, muito obrigada por ter vindo aqui, ter se disponibilizado o seu tempo. Você tem mais alguma coisa para falar? A gente sempre tem o que falar, né? Se deixar, a gente fica aqui um tempão falando, né, Viviane? Fica mesmo, até amanhã. Mas eu quero dizer para essas moças aí, essas meninas que estão nos ouvindo, que cada uma, independente, assim, da história de vida que elas têm um valor, pode parecer clichê, mas vocês, ó, vou falar para você que está nos ouvindo, você tem um valor imensurável. Você é única,
Eu sei que você escuta isso o tempo todo, mas você é única, você tem uma identidade, foi gerada antes mesmo de você nascer. Antes mesmo de você existir ali no útero da sua mãe, o Senhor ele já tinha escolhido suas características. Seu cabelo, seu tom de pele, a cor dos seus olhos, como você seria. Então, não sou contra as pessoas fazerem procedimentos, escolherem por modificar alguma coisa, mas antes de fazer, pensa direitinho, tenha consciência daquilo que você quer alterar aí na sua identidade, porque o nosso rosto também é sede de identidade. Tudo que somos, todas as nossas emoções, a nossa personalidade, são expressadas nas nossas características físicas. Então, antes de Querendo ou modificar, não. Querendo ou querendo, não. antes de se odiar, né, de olhar para o espelho e ficar dizendo que não gosta, de se martirizar, pensa que você foi criada, né? Você foi gerada de uma forma muito especial. E é muito mais importante aquilo que você tem para entregar nesse mundo, aquilo que você tem aí de valioso, a sua luz que precisa ser colocada aí, né, de uma forma a serviço do próximo, do que simplesmente a sua aparência. Ser é muito mais valioso do que parecer. Sim. Eu costumo dizer assim, ó, cabeça vazia é a oficina do diabo. Isso é um ditado antiguíssimo e perfeito. Se você está se incomodando demais com o que você vê, preste atenção com o que você está ocupando a sua cabeça. Porque às Uhum. vezes você está consumindo tanta porcaria, está gastando energia com tanta coisa idiota, que daqui a pouco você está igual a maioria que a gente vê no Instagram, com o rosto quadrado, uns dentes do Alípio. Você lembra do Alípio? Você é dessa época, Denise. Você é. Alípio é Da. o do Cepacol? Não, Não. Alípio é aquele cavalo da Cocoricó. Ah, sim, sim, sei. Você sabe que esses dentes que esse povo tá pondo, tá parecendo todo mundo Alípio, né? Fica todo aqueles dentes. Então, assim, você fica com a cara quadrada, com os dentes do Alípio, até cabelo o povo tá indo pôr, porque não se aceita do jeito que é, do jeito que foi predestinado a ser. Então, assim, vai ler Bíblia, vai estudar É, a Bíblia. São 66 livros para você gastar o seu tempo, a sua energia e descobrir a sua identidade em Cristo, que é mais importante que a sua identidade nesse mundo. Em nome de Jesus, vai ler essa Bíblia e para de ficar mudando esse cabelo, para de ficar querendo comprar roupa que não te cabe, para de ficar querendo ser maluca. É o que eu tenho. A Denise é uma é. fofa, sábia, muito sábia. Eu não, eu quero mais é que você pare de ser louca. É isso que eu quero. Amiga, para de ser louca. Isso, tem que parar de ser louca. Quanto É, mais tempo a gente gasta com a Bíblia, menos a gente se importa com essas coisas. Olha a Maélia aí, mulher é sábia que ver- edifica a sua casa. é Alguém verdade. tem alguma pergunta? Perguntas. Vou contar até 5. Eu quero ver perguntas. Perguntas. Pode mandar aí no balãozinho, pode mandar no comentário. Ai, a Lu falando, depois chega na frente de Deus, ele não te reconhece. Muda tanto que não. Ai, meu Deus. A Bíblia diz que a gente tem que se parecer com Jesus Cristo e não com a Gisele Bündchen, né? Existe uma grande diferença entre Bündchen e Jesus. E é isso que a gente tem que entender. Nenhumas perguntas, eu acho que foi muito esclarecedora. Ninguém tem perguntas, está ótimo. Gente, então, ó, procurem a Denise, falem com ela. Se você tá com problema com relação à tua imagem, quer sair do estado infantil pro adulto, ou sair. Não, nos dois casos, né? Até quando você é mais velho e volta pro infantil, é a mesma coisa. Procure a D, tá bom? Denise, muito, muito obrigada. Muito obrigada pela tua presença aqui. Ó, o meu canal tá aberto para você, a hora que você quiser, a hora que você precisar. É só chegar, tá bom? Obrigada. Olha, tem alguém perguntando aí. Acho que é importante a gente responder. Ser sexy sem vulgar não é pecado?
É para eu responder, Denise? Você vai jogar essa no meu colo? Vamos responder. Olha, Eu. ah, Não, eu ia dizer assim, ó. Você quer ser sexy pra quem? Você tem marido? Porque a sexualidade vai te levar pra um lugar. Cama. Não tem outra, não, para mim não tem outro caminho. Uma coisa é a sua sensualidade natural. Outra coisa é você querer ser sexy e pra atrair quem? Só vai atrair vagabundo? Desculpa, Denise, aqui eu sou meio bruta. sexo é diferente Sexualidade, de ser sensual. Isso aí, Cris. exatamente. Aquela questão da intenção, né? Onde você coloca intenção, você vai produzir frutos ali. A gente é quem a gente parece ser também. Não adianta. Me perguntaram hoje, a roupa define a pessoa? Não, não. Mas eu vou produzir, eu vou expressar, eu vou projetar ali na minha roupa aquilo que está cheio o meu coração. Então, eu costumo falar assim, eu não gosto de julgar ninguém pela aparência, mas cada um precisa se responsabilizar por aquilo que comunica. Então, você se olha no espelho e se pergunta, o que eu estou comunicando? Né? O que eu estou comunicando? Ok, se você está querendo chamar atenção, atrair os olhares masculinos, e se isso é conveniente, se isso faz parte aí dos seus princípios e valores, vá lá, né? Eu vou cuidar da minha aparência, eu vou cuidar da minha mensagem. Ah, Cris, imagina eu vestida de Anitta passando pelo supermercado. O que Delícia, vai acontecer? vai conseguir bastante programa para depois. Da mesma forma, Denise, os rapazes, né? Porque agora a gente tá na mania, no hábito, sei lá, no desespero, no desfrute, de usar calça apertada mostrando os penianos. Isso é Não, constrangedor. é porque a gente só ataca as mulheres, né? É, Mas mas os os homens caras também. também, É, e isso faz a mulher pecar, porque nós gosta de bunda. E vocês ficam com essas calças apertadas mostrando a bunda de vocês pra nós. Isso também é responsabilidade pelo outro. Tem que cuidar, irmão. Tem que cuidar. Vaidade é diferente de excesso. Eu sou é. uma pessoa vaidosa, ó, meu cabelo tá arrumado, tá limpo, tá bonito, eu tô maquiada, não estou mostrando pra você a minha olheira. Agora, a vaidade que a Bíblia condena é o excesso, é a vaidade egoísta, egocêntrica, né? Enfim, fora que homem de calça apertada é muito feio, exatamente. Você se Nada coloca melhor, no centro, né? Quando você se coloca no centro, já era. Você só olha para exatamente. você, assim, nesse sentido, né? Não é você olhar para você no sentido de se conhecer, de entender ali o que que você quer passar, o que que você quer transmitir. Quando a gente vai montar um projeto de imagem, eu sempre levo em consideração isso também, né? O contexto, a cultura, a história, a família, a religião, as crenças que a pessoa tem, os princípios. Então, não tem como você se vestir, né, diferente daquilo que você se propôs a crer. Sim. Ó, o Arthur falou. Mas o que eu acho muito Esse Arthur engraçado é é que ótimo. Arthur, você é ótimo, Arthur. eles são As taxadas de mulheres. puta, sendo que é um adjetivo usado para definir a mulher pelas mesmas atitudes que o homem tem. Sim, verdade. E Jesus não fez essa distinção, não. Quando ele pegou, né? Ah, Jesus não faz essa distinção. Quando a mulher comete um adultério, né? Comete ali um ato, um pecado, ela não cometeu sozinha, né? O homem Exatamente. também tem que ser chamado aí a. É, então, assim, ó, pastorzão de gola V, mostrando os pelos do peito. Tá repreendido Satanás em nome de Jesus. Pastorzão de calça apertada, mostrando os agachamentos que fez na academia. Tá repreendido em nome de Jesus. Pastorzão mostrando os bíceps tríceps da manguinha dobrada. Tá repreendido em nome de Jesus. Isso aí é Satanás. Isso aí não vem de Deus, não, tá?
Então vamos repreender esses homens malucos, porque são tudo maluco. Então, já que eu falei para as mulheres parar de ser louca, eu vou falar, seus homens, para de ser louco. Vocês só vão atrair vagabunda também. Vocês não vão atrair mulher decente, não, porque é ridículo o que vocês estão fazendo. Ridículo. Pergunte-se sempre se Jesus andaria com você. Exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Pergunte se Jesus andaria com você do jeito que você veste. Amém? Aleluia, glória a Deus? Deixa nós encerrar, então. Isso Dê, aí. obrigada. Fica com Deus, tá? Amém. Um beijo. Adorei o papo. E a gente vai se falando aí pelos directs da vida. Tá bom. Seja sempre bem-vindo aqui. Quando você quiser, meu canal tá de Você portas abertas. Beijo. também. Beijo, meninas, meninos. Tchau, gente. Para de ser louco. Vai assistir direito. Beijo.